Olá, meu nome é Guilherme Reis. Estamos para mais um episódio do Porteira Adentro. O assunto de hoje é como definir a lotação animal que nós vamos colocar em cada piquete na época da seca. Pessoal, uma dúvida muito comum é definir quantos animais nós vamos colocar dentro de determinado piquete. Eu vou te ajudar aqui a definir como que você vai fazer isso aí na sua propriedade. O primeiro passo é a gente saber qual a área do piquete. Para isso vai ser importante a gente estar medindo a área desse piquete, seja com o topógrafo ou até hoje com as ferramentas do Google ou alguns aplicativos a gente consegue fazer essa mensuração de forma muito simples. Eu vou deixar no comentário aqui alguns aplicativos que vocês podem estar utilizando para poder fazer esse trabalho. Depois de conhecida a área do pasto, é importante a gente descontar aquelas áreas que não são pasto dentro do próprio piquete, né? Se a gente tem uma lagoa, se tem uma área que o capim não nasceu direito, se tem qualquer falha, a gente faz esse desconto. Ou você faz isso através das imagens, o uso até dos próprios aplicativos, ou com imagens de satélites apropriadas para essa definição, ou você visualmente faz um desconto dessa área, né? Quem conhece bastante o pasto, os vaqueiros que rodam o dia a dia, eles têm uma boa ideia sobre isso aí e podem te ajudar a fazer essa definição. A partir desse momento em que a gente já sabe ao que a gente tem realmente de capim, suponha que esse pasto onde a gente está tenha 20 hectares. Dessas 20 hectares, 1 hectare não tem capim. Então a gente tem um pasto com 19 hectares úteis para serem utilizados para os animais. O próximo passo é a gente definir qual a quantidade de capim que nós temos por hectare de área efetivamente empastada. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma mensuração, uma medição da disponibilidade de capim. E o primeiro passo para isso aí vai ser a gente pegar uma determinada área e a gente vai medir a altura do capim e vamos cortar esse capim para pesar. E a partir disso nós vamos fazer uma inferência para o restante do pasto. Nessa primeira etapa da medição da pesagem do capim, suponha que a gente tem uma área de 2 por 2, que vão ter 4 metros quadrados. Nesses 4 metros quadrados, né, quando a gente cortou todo o material, a gente pesou 4 quilos, ou seja, a gente teve 1 quilo de capim por metro quadrado. Nessa época do ano, né, na hora que a gente pegar o nosso capim, ele já está com uma parte já do capim secando e uma parte bastante um pouco verde ainda, né? A gente pode considerar nessa transição aqui que a nossa forragem, para cada quilo de capim cortado, a gente vai ter em torno aí de 35 a 40% de material seco, que não é água, descontada a água do capim, que é o que a gente chama de matéria seca. Quando a gente faz cálculo de consumo animal, a gente calcula que o animal faz ingestão de quilos de matéria seca por dia. Então, no nosso exemplo, se a gente tivesse cortado nesse capim que a gente cortou, que deu 1 quilo por hectare, tivesse considerando 40% de matéria seca nessa forragem, cada quilo de capim, cada metro quadrado vai ter 400 gramas de matéria seca. Se eu tenho 400 gramas de matéria seca por metro quadrado, em 1 hectare eu vou multiplicar por 10 mil, que nós vamos chegar em 4 toneladas de matéria seca por hectare. Neste quadrado de 2 por 2 que a gente fez, é importante, antes do corte, a gente ter feito a medida de uns 4 a 5 pontos da altura desse capim. E como que a gente faz essa mensuração de altura? Eu gosto bastante de utilizar, né, uma folha de papel, em que nessa época do ano a gente tira as sementes de cima. A hora que eu coloco a folha de papel, é mais ou menos a altura que eu utilizo como referência. Eu viria com uma trena e faria a medição da altura da folha de papel até o solo. E a gente supõe que no nosso exemplo aqui, né, que a gente estava com 4 toneladas de matéria seca por hectare, a gente mediu 40 centímetros. Então, se eu pegar 40 centímetros, 4 toneladas e dividir por 40 centímetros, a gente vai ter 100 quilos por centímetro. A partir daí que a gente tem que a gente chama de densidade do capim, eu te recomendo a fazer algumas medições ao longo do piquete. Se no seu pasto você fez a mensuração e encontrou que você estava com uma média de 35 centímetros de altura na sua forrageira, você vai pegar a altura média do pasto que você mediu e multiplicar pela densidade que você encontrou dentro do quadrado, que no nosso exemplo foi 100.
35 vezes 100, nós vamos ter uma massa de forragem de 3.500 quilos por hectare. Nós chegamos então na conta, né, de ter 3,5 toneladas por hectare nesse pasto. E nós estamos nessa transição de águas para seca. E nós queremos definir quantos animais a gente pode colocar em cada hectare dessa de cá para passar a seca toda, de agora até começar a chover. Suponha então que a gente tem 150 dias de pastejo, que é o período que a gente quer utilizar. O que nós vamos fazer? A gente tem que pegar essas 3,5 toneladas de capim que a gente tem hoje e descontar o que a gente quer chegar de resíduo ao final da época da seca. Eu te recomendo deixar um resíduo entre 2.200 a 2.500 quilos de matéria seca por hectare. Esse resíduo vai ser o capim que o gado não vai comer, que quando começar a chover, ele vai morrer e vai deitar e vai virar uma palhada, cobrindo o seu solo, dando vida e sustentabilidade para a sua pastagem. Se a gente pegar então as 3,5 toneladas que tem hoje e descontar as 2,5 que eu quero deixar de resíduo para ter sustentabilidade no meu pasto, nós vamos ter disponível em torno de 1 tonelada para ser consumida em todo o período da seca, que são os 150 dias que nós vamos estar utilizando aqui nesse exemplo. Eu vou pegar uma calculadora aqui para nos ajudar aqui na conta, né? Nós temos disponível então 1.000 quilos de matéria seca, dividido por 150 dias, a gente tem disponível 6,66 quilos de matéria seca por animal por dia. E agora eu tenho que converter essa matéria seca disponível por dia em quilos de peso vivo de animal que eu posso colocar. E aí o que eu te recomendo nesse período do ano é dividir por 2,5%, ou seja, pegar os 6,66 aqui e dividir ele por 0,025, que nós vamos encontrar aproximadamente 270 quilos. Esse 0,025, que é o 2,5%, é o que eu estou estimando de consumo para o animal. Mas eu sei que o animal vai comer menos que isso. Mas eu estou superestimando esse valor para que ele tenha condição de seleção, uma vez que o capim está de pior qualidade. Então, pessoal, se eu tenho então 270 quilos por hectare, vezes os 19 hectares que a gente definiu que temos nesse piquete, a gente pode alojar aqui 5.130 quilos. Imaginando que eu vou colocar nesse pasto um animal que está pesando 240 quilos, 8 arrobas, se eu dividir por 240, eu poderia alojar 21,3 animais por hectare. Então algo entre 20, 22, 23 animais é o que vai suportar nesse piquete para passar durante todo o período seco, considerando esses valores que nós utilizamos no exemplo. E com essa lotação, o ponto muito importante é que você vai ter condição de dar desempenho para o seu gado e vai chegar ao final do período seco com a forrageira com sustentabilidade, não vai entrar em processo de degradação e vai te dar plenas condições para você iniciar uma safra com alta produtividade nessa pastagem. E aí, pareceu muito complexo essa conta? Se você ficou com dúvida, deixe seus comentários que eu vou te responder. E se achou que ficou complicado, eu vou te ajudar. Eu vou deixar na descrição um link para um material em que vai estar passo a passo de como fazer essa conta e vou deixar também uma calculadora em que você vai colocar os seus dados e vai chegar na informação que você precisa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.